Edição do Liberdade de Expressão com os nossos dois jovens politicamente incorretos, o André Ferreira e o Francisco Gomes, na sua revisão semanal habitual. André e Francisco, bem-vindos, bom dia, bom trabalho. Antes de mais, bom dia Maria e João, bom dia André Ferreira, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova. E vamos começar com uma coisa nova, que é o nosso serviço de parabenização. Por assim dizer, e dar aqui os parabéns, o André também já irá falar em seguida, mas antecipar aqui, dar os parabéns à minha mãe, que fez anos no passado dia 25 de setembro, e também, vamos deixar aqui, esticando já também, parabéns à mãe do André também, que fez anos dia 24. É importante nunca nos esquecermos destas datas, porque a verdade seja dita, e resumindo muito, é uma frase um bocado clichê, mas é verdade, que é: as mães são o mais precioso que temos na vida, por isso, parabéns às nossas mães. Sim, antes de mais, bom dia Maria João, bom dia também ao Francisco e aos ouvintes da Terra Nova, e faço minhas as palavras do Francisco, deixar aqui estas notas de parabenização aos nossos mais chegados, mais próximos, neste caso, às nossas mães, neste caso à minha mãe dia 24 e à mãe do Francisco dia 25. Nesse dia eles foram entregues, mas gostamos neste caso de trazer aqui também para público e deixar também esta nota para que não se esqueçam sempre também dos aniversários das vossas mães, e fica dado então aqui os parabéns, como o Francisco diz, esta coisa nova no nosso programa, mas vamos prosseguir então com o nosso programa, com os habituais pontos prévios, e vamos então começar a fazer amizades. Sim, e começamos aqui com um ponto infeliz, vamos dar aqui a nota a Luís Alberto, um ator reconhecidíssimo da nossa praça, entre velhos amigos, diversas atuações com Camilo de Oliveira, como Camilo e Filho, As Aventuras de Camilo, participou em Duarte e Companhia, conhecido também por muitos, também pela sua participação em Inspector Max, um ator excepcional. Falei só da televisão porque é aquilo que a maior parte do público conhece, mas no teatro, no cinema, um ator excepcional, é daquelas caras que nos habituamos a ver na televisão, e em televisão em séries tão famosas que muitas vezes são repetidas, ou seja, para nós é uma verdade eles já estarem, e de um momento para o outro deixamos de ver e desaparecem em si, e nós ficamos em choque, ficamos surpreendidos por isso acontecer. Por isso fica aqui a nota de dar a todos os familiares e amigos do Luís Alberto, um dos grandes atores portugueses que infelizmente nos deixou também na passada sexta-feira. Sim, não acrescento muito mais, só mesmo deixar a nota de pesar a Luís Alberto, como o Francisco disse, um ator bastante conhecido da nossa praça, independentemente de se calhar não ter tido muitas participações no mundo da televisão conhecidas. Participou durante bastantes anos no teatro, e foi aí também que ganhou então um notório destaque, mas fica então aqui a nota de pesar para familiares, amigos e fãs deste grande ator, Luís Alberto, que também infelizmente nos deixou. É sempre cedo demais, mas infelizmente fica aqui então a nota de pesar. Vamos agora passar para os parabéns, neste caso a nível do desporto. Vamos dar os parabéns ao Benfica, que revalidou a conquista da Elite Cup, que é o primeiro troféu oficial da temporada de hóquei em patins, ao vencer o Sporting por 4-2 no derby na final da competição este domingo. Portanto, fica aqui então esta reconquista e o primeiro troféu então ganho pela equipa de Lisboa, e já vamos falar um bocadinho mais sobre eles. Relativamente ao basquetebol no feminino, a Quinta dos Lombos conquistou no sábado pela terceira vez a Supertaça Feminina, repetindo o que fez em 2017, 2018 e em 2022-2023. Venceu o Benfica, que era o detentor do troféu, por 67-55 no Barreiro. Marca assim então estas duas taças, o início das competições, e só nos resta obviamente dar então os parabéns a estas duas equipas, e vamos ver daqui para a frente o que vai resultar nos campeonatos, e nós obviamente cá estaremos no final para voltar a falar destas taças, campeonatos e ligas dos campeões, onde houver, ou competições europeias neste caso, onde houver, e as equipas que estiverem a participar, e depois também trataremos de dar os devidos parabéns quando for necessário.
Sim, é muito isso, é dar os parabéns à equipa de hóquei patins do Benfica, ganhou este Elite Cup, não é com certeza a competição mais importante do hóquei patinado português, mas é uma competição oficial e é para ganhar. E também parabéns à equipa das Quintas do Gomes, que venceu na final a equipa de basquete do Benfica, conquistando assim a supertaça de basquete na sua vertente no feminino. Parabéns às equipas que levantaram o troféu. E como o André disse muito bem, vamos falar de Benfica. Aqui um pequeno aviso aos nossos ouvintes: os minutos que se seguem vão ser bastante clubísticos. Os senhores ouvintes já não se para os senhores ouvintes, já sabem que eu e o André somos do Benfica e por isso vamos aqui pincelar um bocadinho a atualidade, uma espécie de estado da nação do Benfica, porque há muita coisa para falar, num momento pré-eleitoral, que é para depois não dizerem nada, nós falamos antes, inclusive das eleições acontecerem, e é a confusão monumental que está instalada no clube a nível político, nas eleições que se adiam no próximo dia 25 de outubro. Também iremos falar das autárquicas, mas mais a seu tempo iremos falar delas. A verdade é que o que tem acontecido nos últimos meses no Benfica, acima de tudo, neste último mês, aliás, neste mês de setembro, para os adeptos do Benfica, passaram 4 meses, tem sido algo absolutamente inqualificável e que não se desculpa só por o facto de estarmos a chegar ao pé de um ato eleitoral, como algumas pessoas quiseram fazer parecer. O que tem acontecido até agora tem sido uma gestão desastrosa por parte de Rui Costa, uma presidência desastrosa a nível de mandato esportivo de Rui Costa, pelos vistos, em relação ao mandato de contas, do relatório de contas, foi positivo, mais ou menos, já lá vamos. Mas o mandato esportivo de Rui Costa foi desastroso, foi absolutamente desastroso, com erros atrás de erros, com o que nós falámos aqui diversas vezes, decisões ao sabor do vento, zero projeto esportivo, não só na equipa sénior masculina, como nós falámos aqui, na equipa sénior feminina, como em diversas modalidades, completamente perdida a direção presidida por Rui Costa, por isso, em última análise, a questão de Rui Costa. E depois, o que aconteceu neste mês, com o despedimento de Bruno Lage, ou afastamento de Bruno Lage, ou admissão de Bruno Lage, ainda não se percebeu muito bem, está muito difícil perceber a semântica em torno desse caso, e a chegada de José Mourinho em relação a isso, volto a dizer, qualquer decisão era muito complicada na altura. Bruno Lage parece-me já não tinha mais condições para ficar, mas também de colocar um treinador interino iria-se provavelmente jogar o resto da época no lixo. Chegar o José Mourinho, pode ser que ajude a época, pode ser que salve a época, vamos lá ver ainda o que é que vai acontecer. Os primeiros amostras não foram lá muito positivas, mas a verdade é que o facto de termos eleições de outubro, o facto do clube ter eleições de outubro, faz com que isto aconteça, que é a preparação da época já passou. Quando tinha que passar e muito mais tarde do que aquilo que deveria ter sido feito. Enfim, é claro, é absolutamente inqualificável, indescritível este regimento eleitoral que empurra eleições para outubro. Não faz sentido nenhum num clube como o Benfica, mas pronto. E a questão que se colocou e foi-se adensando ao longo das últimas semanas e tive tudo. Apogeu nas últimas Assembleias Gerais do Benfica, que aconteceram no sábado. De manhã seria uma Assembleia Geral para a aprovação do relatório de contas da direção do Rui Costa, que foi chumbado, e posteriormente para a apresentação e aprovação do protocolo eleitoral, que também foi chumbado. Ou seja, a direção do Rui Costa propunha um relatório de contas com um superávit positivo, mas que foi chumbado, e também a questão do relatório de contas, e também a relação do relatório eleitoral, do regulamento eleitoral, que também foi chumbado. Em relação ao relatório de contas, é um ato claramente político do protesto dos adeptos do Benfica. Basta ver os últimos jogos para perceber que seria óbvio que os sócios iriam chumbar isto para mostrar o seu desagrado à direção. No caso do regulamento eleitoral é muito maior, é muito estranho, que o regulamento eleitoral tinha ali coisas muito esquisitas, por isso parece-me óbvio que nenhuma das candidaturas ficou feliz com o regulamento que poderá ser acontecido. Mas essa Assembleia Geral aconteceu algo diferente e algo marcante. Um dos candidatos, um dos possíveis candidatos, mas com certeza candidatos à presidência do Benfica, é o antigo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira,
que foi impedido de falar nessa Assembleia Geral pelos sócios do Benfica. De que forma? De duas formas. Primeiro, a parte dos sócios levantaram-se quando eu subi ao palco para falar e saíram das instalações do Pavilhão da Luz, e outra parte, os que lá ficaram, começaram a entoar cânticos e subiar, impedindo o antigo presidente do Benfica de falar. Depois surgiu ali uma questão de José Diogo Manteigas, um dos candidatos presidentes, e Noronha Lopes, um dos candidatos à presidência, tentaram falar com o presidente da mesa da Assembleia Geral, conjuntamente com o Rui Costa, para perceber, para tentar acalmar os ânimos, e depois houve ali uma troca acesa de palavras entre elementos que estavam a acompanhar o Luís Filipe Vieira, apesar de Luís Filipe Vieira dizer que não, e elementos ligados à candidatura de Noronha Lopes e acho também de Manteigas. Qual é que é a questão que se coloca aqui? Entretanto, ontem o Luís Filipe Vieira, no NAU, deu uma entrevista em que falou num ataque terrorista, foram as palavras usadas por Luís Filipe Vieira, que fez vítima de uma forma extraordinária. Eu acho que será, neste momento, se o Luís Filipe Vieira não estiver para o ano nomeado para a categoria Revelação Ator nos Globos de Ouro, será uma coisa absolutamente inaceitável. É aquilo que já sabia, ou seja, aconteceu este caso, eu acho que é um caso, um protesto, daquilo que eu vi, acho que é um protesto, tirando aquele momento mais aceso, é um protesto perfeitamente legítimo por parte dos sócios presentes naquela Assembleia Geral, não queriam Luís Filipe Vieira e protestaram de uma forma democrática, e Vieira não gostou. E Luís Filipe Vieira não gostou porque acho que Luís Filipe Vieira começou a perceber que, se calhar, não tem assim tanto apoio como eu pensou que fosse ter, não foi recebido como um rei ou como um Messias retornado para salvar o clube, como ele pensou que fosse ser aceito, e com certeza ele percebeu isso, e ele tem tido ao longo dos últimos tempos, em diversas declarações, uma atitude constantemente provocatória para com os sócios do Sport Lisboa e Benfica, e os adeptos. Eu digo aqui isto hoje, antes das eleições, quase um mês antes das eleições, para perceber uma coisa. Eu ainda acho que a candidatura e que a corrida à presidência do Benfica está entre três nomes: Noronha Lopes, Rui Costa e Luís Filipe Vieira. Acho que Manteigas foge aqui um bocadinho e anda aqui um bocadinho pelas beiradas. Os outros dois nomes são absolutamente irrelevantes na corrida. Mas serão estes três nomes, com estes três mais um, os maiores candidatos. O Luís Filipe Vieira está a tentar fazendo-se vítima, e acho que os sócios do Benfica, eu já disse isto ao André, eu tenho muita tendência a acreditar que, ao contrário do que muitos sentem, não vai ser uma vitória clara à primeira volta de Noronha Lopes ou de Manteigas, e acredito numa segunda volta e numa possível vitória de Rui Costa ou de Luís Filipe Vieira. Eu já o disse e volto a referir. Porque eu acho que isso pode acontecer. Eu acho que os sócios do Benfica já mostraram, infelizmente, em outras alturas, essa decisão. E acho que estas eleições são as mais importantes da história do Benfica, em que o clube vai ter que mostrar, e os sócios vão ter que mostrar e dar uma decisão de uma vez por todas ao mundo, que é o que é que querem para o futuro do Benfica. Querem renovação, querem mudança, ou querem continuar no mesmo? Eu acho que depois desta última época desportiva e destes últimos 4 anos de Rui Costa, que foi a continuação da gestão do Luís Filipe Vieira de forma clara e inequívoca, apesar das comadres, como se costuma dizer, estarem chateadas, mas é claro que é uma continuação do mandato. Eu acho que está na altura dos sócios do Sport Lisboa e Benfica mandar uma mensagem e fazer uma renovação no clube. E fazer uma renovação no clube e arriscarem algo novo, arriscarem algo diferente. Houve erros cometidos no passado por votações? Houve, mas isso acontece em todo lado e é o risco destas eleições. Mas a certo é que o Benfica precisa de uma mudança, o Benfica precisa de um novo ar, o Benfica precisa de uma nova visão, o Benfica precisa de uma visão nova de fora, de alguém que não está há tanto tempo seguido ali para tentar fazer alguma coisa diferente. E acho que claramente Noronha Lopes e Manteigas são os dois, e João Noronha Lopes e João Diogo Manteigas são os dois melhores candidatos para fazerem isso.
e espero que, apesar disto ser a minha opinião, eu espero que no dia 25 de outubro os sócios do Sport Lisboa e Benfica votem por aquilo que é melhor para o Benfica, que eles acham que é melhor para o Benfica, e não pela simpatia de Noronha Lopes, pela simpatia de Manteigas, ou pelo idolatria que possam ter com o Rui Costa, ou pelo saudosismo em relação aos Fifeira, ou seja lá qual for outro motivo, e o motivo que seja colocado naquela urna e naquele voto é o melhor para o Benfica é este candidato. E depois, no dia 26 de outubro, cá estaremos para analisar os resultados das eleições, mas esperemos mesmo que estas eleições os sócios do Benfica votem em consciência e tenham, quem sabe, um novo Benfica a partir do dia 26 de outubro. Sim, antes de mais reforço novamente o pedido de desculpas do Francisco inicialmente, porque não é do Benfica e está-nos aqui a ouvir falar, pedimos imensa desculpa por isso. E já agora, desculpa-te interromper, André, peço desculpa por este longo monólogo. Não, acho que os ouvintes não se importam, pelo menos quem é do Benfica, mas é basicamente tudo aquilo que o Francisco disse. Acho que toda a cama, entre aspas, que foi feita ao longo destes 4 anos pelo próprio Rui Costa, acho que vinha ditando isto e vinha trazendo isto como uma coisa que seria notória em 4 anos ter ganho simplesmente um campeonato só e depois uma outra taça, acaba por, principalmente no masculino, acaba por demonstrar obviamente uma tristeza na parte dos adeptos e sócios que queriam mais para o seu clube, e basta vermos o caso que aconteceu no rival, no Futebol Clube do Porto, que houve as eleições entre Pinto da Costa e André Vilas Boas, e Pinto da Costa tinha dado muito e provavelmente continuaria a dar muito ao clube, mas já estava obviamente também em fim de ciclo, mas Vilas Boas veio substituir e está a começar a fazer ali um bom trabalho. Obviamente não começou logo a 100%, mas está ali a começar a endireitar novamente o Futebol Clube do Porto, e no caso do Benfica acho que acaba por ser igual. Todas estas trocas e baldrocas entre treinadores no espaço de 4 anos acaba por prejudicar um clube, não só no masculino, mas também nas outras modalidades todas. A falta de apoio que também existe nas modalidades, é notório que também existe o desagrado por parte dos adeptos, os investimentos excessivos, independentemente de depois nas contas ter dado um superávit de 30 milhões, salvo erro, acaba por ser bastante estranho, e também não cria uma estabilidade para o Benfica. É isso que depois alguns candidatos vêm transpor isso para público, mas deixa-me só discordar contigo, Francisco, na parte da Assembleia dos sócios, que houve aquele burburinho da parte dos sócios que não deixaram Luís Filipe Vieira falar. A verdade seja dita é que Luís Filipe Vieira não deixa de ser sócio, e obviamente que ele teria direito à palavra, e infelizmente não falou, mesmo por causa dos sócios que se revoltaram, entre aspas, contra Luís Filipe Vieira, mas ele tinha ali na mesma o direito à palavra, e obviamente que os sócios acabam por se fazer ouvir mais, e acabaram por calar então o antigo presidente do Benfica. Mas, como é óbvio, depois veio-se chorar, infelizmente, para as entrevistas, mas é o que é, e muito rapidamente nós vamos ter provavelmente mais um mês destas artimanhas e bate-bocas entre estes candidatos todos, e é como o Francisco diz, vai estar entre Noronha Lopes ou Manteigas, e depois Rui Costa e Vieira, estes 3/4, mas depois é esperar que os sócios... Desculpa, André, só para ver aí a presença das candidaturas, o comunicado ontem da candidatura de Rui Costa mostra claramente qual é o caminho que se quer seguir. Sim, e acho que é notório que os sócios também vejam isso e olhem para o futuro, e pelo menos ponham os olhos no rival e vejam que o Porto está a conseguir fazer um bom trabalho com um presidente diferente daquele que era Pinto da Costa, e pode ser que no Benfica aconteça exatamente o mesmo, e que daqui nos próximos 4 anos consigamos ter pelo menos um campeonato mais competitivo, onde exista um Benfica, um Porto, um Sporting, os 3 grandes, e obviamente esperando que os outros clubes também possam subir para rankings da UEFA, possamos ter então aqui um campeonato mais positivo, mas principalmente que o Benfica, já que é o nosso clube, esteja nos melhores caminhos e consiga então transpor isso em campo e nos resultados. Isto está tudo dito então por esta semana. Para a semana cá estaremos para fazer muitas mais amizades, por isso a todos, até para a semana. Até para a semana.